Xandão se pronuncia após o ocorrido da ligação dele para a Bianca, né? Então, vamos ver o que foi que ele disse. E pelo que eu estou vendo pelos comentários, cara, acho que ele terminou de fechar o caixão, porque olha, pelo que deu a entender, o homem massacrou. Galera, se inscreve no nosso canal, venha fazer parte da nossa família e vamos embora. Deixa teu like, faça, venha crescer junto comigo. Vamos embora. Faz todo sentido. Quando a gente tava lá em Brasília, tava lá no cinema, né? Eu tava conversando com o Soldeira Farol ainda, ele tava me explicando sobre o que tava acontecendo. Falei, Soldeira, agora eu não posso dar atenção pra isso, mas eu preciso de 10 minutos. Me veio na cabeça o seguinte: bom, se a Bianca tá em live agora, e foi isso que chegou pra mim informação, ela tá em live agora, ela continua contando mentiras, difamando, fazendo tudo isso. Falei, cara, já então que ela tá insistindo nisso, eu não sei o que tá acontecendo com essa garota, se ela tá realmente com algum tipo de surto, ou se alguém tá tentando enganar ela, se ela realmente foi enganada por uma coisa tão idiota assim, porque não fazia sentido. Eu tinha acabado de receber uma mensagem da galera me falando, Xandão, ela tá falando de foto com colher na rã. Eu comecei a rir no cinema. Eu falei, mas como assim, cara? Eu não consigo, eu tô incrédulo. Quem que acredita nisso? Como que pode um cara... Porque nessa altura do campeonato já tinha chegado pra mim o número fake que não é meu. Eu não tenho DDD 11. Primeira coisa que eu já ia explicar é que é óbvio, eu não tenho DDD 11. Eu não tenho dois celulares. Eu não tenho nada disso. E aí chegou pra mim a informação, ó. Quem tem dois sou eu. É, por causa de trabalho. Pra resolver as nossas coisas. Um celular, ó, é assim, eu tenho meu celular, ela tem o dela, e o terceiro é de empresa, pra resolver burocracia. Aí olha só. Quando chegou pra mim essa informação de que o DDD do cara era 11, eu falei, meu Deus, mas já tá na cara que alguém tá criando uma farsa, né? Beleza. Aí depois veio a tal da informação de Xandão, você não vai acreditar. Ela tá falando de foto sua com uma colher na rã. Cara, eu acho que a Bianca, ela deve não, com certeza está passando por grandes dificuldades aí, né? E talvez transtornos também. E, cara, só que acreditar nisso, nessa situação, nesse trote, que alguém trollou ela, isso é obviamente. Só que o que acontece? Pelo nível que foi essa situação, igual envolveu ali Pix ali de R$ 1.000 e etc. Cara, aparentemente dá a impressão de que ou era alguém por perto, talvez, do Xandão, ou alguém por perto dela, mas a conclusão chega que essa pessoa queria prejudicar o Xandão de alguma forma. Porque, cara, pense bem, se fosse apenas um trote simples, assim, você acha que a pessoa ia colocar tanto dinheiro assim, pô, pra fazer um trote? Entende? É muito esquisito, né? Eu acredito que foi alguém que realmente tentou, sim, prejudicar ali o Xandão, né? Mas, cara, de alguma forma, pode ser que seja alguém interligado entre eles. Porque, ó, primeiro, como que a pessoa tinha o número da Bianca e tudo mais, ali teve bastante informações sobre o Xandão, e, cara, pra mandar, assim, Pix, assim, provavelmente pode ser que seja alguém mais próximo entre eles, né? Que queria causar essa treta, porque a pessoa sabia que o cara era casado e que provavelmente, né, é, com certeza, na real, ia dar B.O. Ainda mais que ele, assim, as coisas que ele prega ali, né, meio, às vezes, meio puxado para um lado Red Pill, talvez, não muito, mas, cara, o cara sempre falou sobre casamento, não ser do mundão e sair pegando várias mulheres e tal, e daí a- acontecer uma situação dessa que vai totalmente ao contrário do que ele prega, né? Não tem Cara, lógica. mas o que é isso? Aí eu pensei, será que pegaram um print de uma live minha IRL que eu fiz esses dias, eu tava dentro do carro, e meteram uma IA no meio disso Pode tudo? ser também. As teorias são muitas, isso não importa no final, porque é de uma sensatez. Esse lance da IA, eu não sei, né, da RAM, quer dizer, esses tempos atrás, os caras, tinha um vídeo dele lá na rede vizinha, lá do T, e, cara, tava ele dirigindo a RAM e tocando um funk lá, e tava os pesadão. Eu já achei estranho porque, cara, pelo que eu conheço ele não escuta funk, esses tipos de música. Já achei estranho, né? E, tipo, tava um som assim diferente, como se fosse um carro automotivo de som mesmo. Mas, cara, parecia muito real. E ele tava dentro da RAM. O que que eu acredito que possa ser, sim, que essa pessoa tirou print dessa parte desse vídeo, onde ele estava ali, aparecia dirigindo dentro da RAM, e daí modificou por IA, que, pô, não é nada difícil fazer isso daí, né? Coletiva de que a coisa mais fácil que tem hoje é criar IA fotos falsas que parecem muito reais. Os caras fazem isso o tempo. A Pois galera é, cria montagem minha aí, joga aqui na live, manda eu reagir, e a montagem é tão bem feita que parece mesmo que eu tô vestido de arte, um palhaço assassino. Tá entendendo? Era o clone. pois é. Era o clone. Agora a Na RAM, pessoa, ela irmão. Olha acreditar só, nisso estão daí, falando do cara, clone, que eu por tava sendo favor. clonado. Então olha como que a parada começa a escalonar em níveis surpreendentes. É quase no nível, eu tenho que vir aqui falar que eu não tenho clone. Eu não tenho clone. Eu não tenho. E aí tudo isso fez a gente começar a pensar que, Só se fizeram, eu não sei. nesse momento, quando a gente tava lá no cinema, saindo do cinema, a gente chegou num ponto de tipo assim, pode ser que realmente exista uma pessoa se passando por você e essa pessoa conseguiu enganar essa menina. A essa altura do E ela campeonato, eu fiquei incrédulo. Falei, não é ela possível. tá expondo tudo porque ela realmente acha que é você. Então, aí, assim, continua sendo tudo muito grave. Aí vai Mas bem. aí inclui, aí já entra mais uma pessoa cometendo, né? Então surgiu, nessa altura do campeonato, essa hipótese. Ó, tem um terceiro envolvido aí que tá cometendo o crime principal que desencadeou os outros crimes cometidos por ela. Só pra deixar claro, São duas partes. tudo isso que a gente tá falando aqui são hipóteses.
hipóteses, tá? Sim. A gente tá falando, contextualizando, porque se tem um monte de canal, um monte de gente falando sobre isso, Sim. nada mais justo e honesto do que a gente vir aqui e falar A verdade, né? a verdade e a ordem dos fatos, porque é isso Sim. que todo mundo quer saber, não é verdade? Afinal de contas, somos nós que estamos vivendo juntos. Cara, mas é muito claro que é IA. Eu fico de cara que, pô, sabe, cara, como é que é o mundo ali da internet ali, ainda mais o público de ambos, tanto dele quanto dela, que são público de zoeira, cara. São público zoeira. Sabe como é que funciona. E como é que ela foi acreditar num negócio desse, cara? Entendeu? Chega assim a ser meio ridículo essa situação. Que, cara, não tem muita lógica. Não tem muita lógica. Quando a gente sabe efetivamente o que aconteceu, a gente pode provar tudo o que aconteceu, né? Todo mundo falando, mas isso só a mulher dele pode falar. Então, Sim. tô aqui dando a minha cara pra gente conversar sobre esse assunto, desculpa. Sim, foi nada. Então, tudo são hipóteses. A gente só vai realmente descobrir quem foi que fez, da onde veio, qual que o rastreio aí das mensagens, tudo, quando a gente for resolver isso aqui fora da internet, que já tá tudo sendo encaminhado pra isso, tá? É isso aí. Mas enfim, estamos aqui Eu continuo. contextualizando, né? Tudo pra Aí eu saí então do cinema, tava vendo um filme lá, né? A tal da Odisseia lá, Muito bom, viu, inclusive. da Helena de Troia. O filme me surpreendeu, um baita filme. Vocês têm que assistir. Muito bom, gente. Sério, tirando essa parte aí do wokeismo, a história é braba. Mas o foco não foi nisso. Bom, enfim, aí vamos lá. Saí do cinema e, cara, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de resolver as coisas já na hora, eu não gosto de ficar deixando pra depois. Já que a gente tá com a verdade e estamos com a razão, eu falei, então, na minha cabeça, eu vou tentar descobrir aqui o número dela, alguém talvez passe o número dela pra mim, e eu vou perguntar se eu posso participar da live dela, se ela me dá o espaço, dentro de uns 10, 15 minutos, só pra eu falar da minha versão, impor a verdade, falar, né? E nisso, conseguiram o número dela e me passaram. Aí eu falei pra Jaqueline, eu falei, ó, na minha concepção, a melhor coisa, a melhor atitude a ser tomada agora é já interferir, porque isso tá errado, eu não posso deixar simplesmente a difamação continuar comendo solta e as pessoas ficarem criando cada vez mais teorias. É mais fácil interferir agora, até pra servir como um elemento surpresa, entendeu? Pra já quebrar esse ritmo que as coisas estavam indo, tá entendendo? Falei, olha, eu só vou lá e vou falar, só vou falar a verdade e acabou. E, na minha cabeça, o que ia acontecer nesse desdobramento? Olha só o que eu pensei. Eu pensei assim, bom, primeiro que eu vou tratar a questão com toda a frieza do mundo, né? Em nenhum momento vou elevar a voz nem nada. Eu falei isso daí pra Jaqueline, simplesmente pra conduzir a conversa numa boa, né? Que se ela quisesse falar alguma coisa, pra ela falar pra mim durante a ligação, porque ela poderia falar também. E eu já tava pensando no seguinte, tem uma possibilidade da menina, sei lá, surtar, tratar mal, porque de pessoas assim não dá pra esperar nada. Aquela altura do campeonato eu já tava acreditando nisso, que talvez a conversa não fosse de um jeito educado, correto. Eu pensei assim, eu calculei assim, talvez ela, por estar sendo mau caráter, me difamando, ela não aceite bem os argumentos e queira explodir, sei lá, tratar A com gente não sabia o que desrespeito. esperar, na verdade. Não dava A gente só fez o que a exato. gente podia naquele momento, que era tentar falar. Todas essas hipóteses estavam passando pela minha cabeça, então eu sempre mantenho a postura, né? Você não pode se exaltar nessa hora. Aí eu peguei e liguei. E até acreditei por um momento que, porque vocês concordam comigo que se ela, pelo menos, pedisse desculpas e reconhecesse o erro, putz, seria ótimo isso já. Isso não anularia os crimes cometidos, nem por ela, nem pro outro que cometeu falsidade lógica. Mas, poxa vida, já seria muito melhor. Era só Mas, pois é, só que você, na hora que você vê ali ó, o vídeo da ligação, você vê que ela tá convicta, ela está fiel de que realmente ela tava conversando com ele. Só que aí, no próprio vídeo ali, você contradiz na hora que ela atende e ela fala, Xandão, com essa voz. Ou seja, você já vê que tem uma coisa errada ali. Como assim com essa voz? O cara só tem uma voz, cara. Ou ali na hora que tava conversando com ela por WhatsApp, o cara tava forçando outra voz. Não tem lógica. Então, tipo, nesse ponto ali você já vê que já se contradiz ali, entendeu? E aí, no decorrer ali daquele vídeo, cara, você vê que ela tá totalmente agindo de uma forma de deboche. Nenhuma parte do momento ali, ela, tipo, realmente quis dar a entender que ela foi enganada e que, tipo, aquela situação ali toda foi criada por alguém. Ela passa 100% do tempo dando a entender que ela sabe que era o Xandão. Entendeu? pra falar, olha, Su, eu realmente fui enganada. Por mais bizarro que seja ela ter sido enganada dessa forma, que eu não acredito, cara, é uma coisa difícil demais, é uma coisa tão doida isso. Mas enfim, beleza. Ela foi então ingênua de ter caído num golpe, tá? Era só ter falado, super, isso foi realmente um golpe. Quero pedir desculpa de antemão pelo tratamento que eu dei diante de você, da sua esposa, de ficar já afirmando esse tipo de coisa, de querer te colocar como um homem desmascarado na internet. Olha como ele é hipócrita, um falso cristão, um cara que comete adultério. Eu pelo menos esperava isso, essa sensatez, mas foi literalmente o oposto. E vocês viram lá na conversa que aconteceu. Quando a Jaqueline foi falar com ela, foi assim, virou a chave, ela surtou. E aí ela desceu a nível de baixaria. Ela já não tava me respeitando, porque ela não deixava eu falar em momento algum. Mas comigo foi E pior. ela também levava a voz. E aí com a minha esposa piorou muito mais. Aí ela desrespeitou tudo. Desrespeitando a minha esposa, ela também me desrespeitou, obviamente. E aí agora nessa parte da conversa, como todo mundo já ouviu a ligação, eu não vou ficar falando sobre o que aconteceu na ligação. Sim, com certeza. Agora você fala, amor, o que você acha aí, como é que foi? Até esse momento da ligação, antes de ligar, a gente tinha duas coisas que eram fato. Primeira, ou ela tinha inventado tudo isso e cometeu crimes expondo na internet, ou ela tinha sido realmente enganada e cometeu crimes na internet. Então, duas coisas tudo são fatos, né? Então, uma dessas duas coisas já era o que realmente estava acontecendo. Aí, nesse momento que a gente ligou pra ela quis falar comigo, o negócio, ela queria falar comigo, ela queria saber o que eu tava fazendo. Eu nem lembro direito o que ela perguntou, mas Ela teve a queria coragem de te saber. questionar de modo irônico e através de um cinismo. Ela queria saber o que eu tava fazendo. É, tipo, igual eu falei, o tempo todo ela agiu com ar de sarcasmo e deboche, cara. Isso já, pô, já é estressante demais, porque você vê que a pessoa não tá querendo resolver a situação. Tá ali pra gerar like, entendeu? Aí, puta, cara, é foda isso.
Vocês querem saber aqui, ó, outra parte da história? O que a gente tava fazendo no dia 27? Ela falou primeiro que era um domingo, porque eu não sou calendário pra decorar data de data de dias de mês Eu passado. não sei nem que dia é hoje, eu não decoro essas Nem coisas. eu. Primeiro ela perguntou se falou que era um domingo, depois falou que era um sábado. Beleza. Eu falei, olha, sábado ou domingo, eu não preciso nem conferir, porque a gente sempre passa junto. Mas depois que a gente desligou o telefone e tudo, eu fui conferir. Eu falei, deixa eu ver, o que foi esse dia 27 de junho, né? O que a gente tava fazendo? Eu tava até procurando no meu celular. Aí eu fui ver que dia 27 de junho foi um sábado. E a minha família todo ano, no mês de junho, faz uma festa junina em comemoração à memória do meu avô, que E fez olha, eu falei, aniversário 24 de junho. eu falei até na live, isso eu comentei com a molecada, eu vou numa festa junina amanhã lá na chácara. Eu até comentei na live, olha, lembrei disso agora. Manda Eu fui pra chácara de manhã pra ajudar minha mãe, minha irmã, minha prima, tá todo mundo lá, gravei stories, a gente lá no barracão, organizando tudo, ele tava na academia, saiu da academia e foi pra chácara. Postei story também, ele com meu pai na Courrier, com a caçamba cheia de mato, que era pra enfeitar, super engraçado, postei uns stories também, tudo. Saímos da chácara, nós dois juntos, fomos ao mercado, fizemos a compra que precisava pra semana, compramos alguma coisa pra gente almoçar, viemos pra casa, tomamos banho, aí foi umas 6 e pouquinho da tarde, a gente tava indo pra chácara, pra festa. Toda minha família tava lá. E antes, olha só, isso é uma coisa muito assim, sobrenatural, tá? É isso aí. Acredite quem quiser, mas assim, A Jaqueline é muito intuitiva. eu tava pegando água pra dar pro Dante antes de ir pra chácara, e ele tava pegando a ração assim, aí ele percebeu que não tava muito legal, e realmente não tava muito legal. Eu dei até mensagem nesse dia falando pra uma amiga que eu sempre convido ela pra ir na festa junina. Esse ano eu não convidei. Eu até pedi desculpa pra ela, falei, olha, eu não te convidei porque eu não tô legal. Não tô afim, não queria nem eu ir. Eu não tô bem. Eu falei isso pra ela, né? E aí ela falou, não, imagina, não precisava vir me falar isso, né? Mas eu não senti a obrigação de falar pra ela que eu não a convidei porque eu não tava legal nem eu queria ir na festa. Aí ele chegou pra mim uma hora, ele olhou e falou assim, você tá bem? Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, olha, eu não tô legal, não tô bem, eu não sei explicar o que eu tenho. Não sei falar o que eu tenho. Ataque espiritual, isso, Eu né? falei assim. Agora eu entendi o que eu tava tendo. Eu tava sentindo que a gente tava tendo um ataque espiritual. Por quê? Porque nesse momento, rapaziada, assim, com tipo 99%, assim, a hipótese é que nessa altura do campeonato, o fake que tava se passando por mim, tava conversando com ela. Foi nesse Estava dia, operando, nessa havia um hora. mal sendo operado perante nós nesse momento. E a Jaqueline ficou mal nesse dia, como se ela tivesse recebido essa energia e percebido que algo tava errado, entendeu? Gente, Vai vendo. tem gente que não vai acreditar, mas eu nem preciso, assim, eu tô pra falar, então eu vou falar, sabe? Na verdade, uma boa parte das pessoas entende isso, porque ataque espiritual e energia, as pessoas. É que dessa vez é tão bizarro que a gente, por lembrar desses fatos que ocorreram, a gente interligou um ponto com o outro. Ela tava se sentindo mal por causa disso, isso era o que tava acontecendo, entendeu? Tava tendo uma trambicagem. Tá? Não tava dormindo direito à noite. Aí continua eu não sabia falando o que a gente tava tava acontecendo, não sei. Aí a gente foi pra festa junina. Sabe o que a gente tava fazendo lá em família? Rezando o terço, orando. Tinha 40, 50 pessoas, sei lá, orando juntas. E ela postou no stories daí a lembrança do dia 27, que ela falou 26? No dia 27, eu postei nos stories Olha a aí. foto do terço que eu tava segurando durante a oração. Dá pra acreditar, rapaziada, a gente tava rezando lá. E no dia após a ligação, quando eu fui procurar que dia que era, eu postei um TBT. Minha mãe falou, nossa, eu não entendi nada do que você postou isso. Aí eu nem expliquei pra ela na hora. Mas foi pra mostrar o que eu tava fazendo naquele dia. No dia que estavam tentando destruir já a gente. A gente tava rezando. E a Bianca perguntando o que você tava fazendo. Gente, como que ela pode ter acreditado tão facilmente? É tão fácil criar um número fake, se passar por uma pessoa hoje em dia. Eu Pois nem é, vou é entrar o que eu aqui no comento. detalhe, É já muito entrando, de que o ridículo fake não essa sabe nem situação, escrever, cara. é semi-analfabeto. Não sabe escrever. Olha, eu no WhatsApp, eu escrevo errado, rapaziada. No WhatsApp eu escrevo errado, porque eu tento responder errado. Mas nem escrevendo errado, eu escrevo tão errado que nem o cara semi-analfabeto. Não, você não escreve errado, cara. Não, mas eu uso gíria, às vezes eu tô abreviado em palavras que eu quero ser eu que digo, entendeu? Ou, tipo assim, não dá pra. Aqui é o SX. Que merda é essa que aqui é o SX? Primeiro. Ah, mas nem eu que sou realmente do SX, eu fico falando aqui é o SX. Pô, isso aí, diga, vai dar o SX, é o caramba. E já é estranho outra situação. Por que que o Xandão ia pagar pra outra pessoa ficar falando dele numa live, cara? Tipo, não tem lógica, assim, quando você começa. É só você refletir um pouco, velho. Não tem lógica. Entendeu? O cara vai pagar 800, mil reais pra ela comentar dele. Tipo, qual que é a lógica? Porque a vida dele é tão corrida que quando ele precisa mandar áudio pros caras que ele conversa, nos podcasts, parceiro dele, ele manda áudio. Exatamente. Fala, irmão, Xandão aqui, entendeu? Então, mano. Uma parada básica, rapaziada. O Rômulo fez um vídeo excelente no canal dele. Um abraço pro Rômulo. Vamos pra você. Rômulo fez um vídeo, cara, e eu não esperava menos do Rômulo, porque ele é um cara desperto e ele passa por muitas provações também, tentativas de acabarem com a reputação dele. Justiça, processo, um cara do bem. Ele já sabia de antemão que tudo era uma farsa só pela escrita do cara. Porque o Rômulo tem meu contato, a gente troca ideia de vez em quando. Então, olha, sem conhecer pessoalmente, ele já sabe, tipo, do meu caráter, da minha índole. E não foi só ele. Na verdade, 99% das pessoas que colocaram vídeos falando sobre o ocorrido na internet já meio que deram um veredito a favor de mim. E eu fico muito feliz com isso, é sinal que realmente tem uma coerência aqui sendo transmitida. Existe um elo de confiança, mesmo sem conhecer pessoalmente essas pessoas. Eu agradeço a todos por isso. O Gustavo Lázaro, feito, irmão, nem eu imaginava que o Gustavo Lázaro me conhecia tão bem. Olha o que o Gustavo Lázaro falou no vídeo dele. Eu vi ontem à noite, eu dei risada, fiquei rachando o bico lá. O Gustavo Lázaro falou assim, num determinado momento do vídeo dele: gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Xandão, se ele não tá trancado no quarto dele fazendo live, ele tá com a esposa, é só isso que ele faz. E é exatamente isso. E até um cara que nem acompanha, tipo, ele não fica vendo. Ele O que eu tô tem as fazendo, coisas ele dele pra fazer. sabe. Ele tem as coisas dele pra fazer, né? O cara sabe, tipo assim, é tão óbvio isso daí. Eu falo na live, rapaziada, deixa eu falar pra vocês. Eu e minha esposa, a gente tá sempre junto em qualquer lugar. A gente só não tá junto em momentos que são literalmente impossíveis de estarmos juntos, porque eu tô trabalhando ou ela tá tendo que resolver alguma coisa, mas fora de live a gente tá junto o tempo inteiro. Então, quando a Bianca pergunta: o que você tava fazendo tal dia com seu marido? Como que ele conversou tal hora? Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Não tem. Eu tenho minha rotina fixa. E enquanto eu não tô aqui fazendo live, gerando conteúdo em algum lugar, minha esposa é comigo, é 100% o tempo junto, velho. É assim que casal tem que ser, inclusive. Até porque minha esposa é meu braço direito, ela trabalha comigo. Ela trabalha comigo. Além dela ter as obrigações que já são gigantescas numa casa, porque cuidar de uma casa não é fácil, ela ainda cuida do trabalho junto comigo. E agora mais ainda, que estamos gerando mais conteúdo, estamos com mais foco aí em cima disso, né? Criei até um TikTok novo, que depois eu vou comentar pra vocês sobre. Se ela cria conteúdo pra ela também. Eu tô aqui com vocês e tem mensagem dos caras da Growth pra marcar gravação. Tem mensagem do banco pra resolver alguma coisa, áudio. Eu tô aqui com vocês, não vou ver agora, depois eu vou ver. Ah, e falando sobre Growth. E, cara, eu não sei, ó, eu duvido muito que mesmo provando que não era ele, cara, que tava conversando com ela, dificilmente ela vai vir se pronunciar pedindo desculpa pela situação. E se isso ocorrer, vai ser, assim, totalmente falso, cara. Totalmente falso. Tipo, aquele pronunciamento que a pessoa faz ali porque tem que fazer, entende?
Porque é nítido isso. Vou aproveitar aqui o gancho e falar, né? Eu não li os prints das conversas aí que o fake e a pessoa tiveram, mas eu sei o que eu vi nos vídeos aí falar. Vamos começar então. Evento da Growth, que ele ia e eu não ia. Não sei que evento é esse. Não teve nenhum evento recente da Growth. O último evento que a gente foi pra participar pela Growth foi o Arnold, que foi, sei lá quantos meses atrás. Faz Foi tempo. mais, não sei se foi abril. Não sei de onde que ele acha do fake tirou essa pedrada dele. Não sei que evento seria esse, não teve nenhum. E acabei, olha só, acabei de falar que tem, o sócio tá me mandando mensagem, o sócio da Growth, pra marcar se ele pode ir tal dia lá. Eu tô esperando terminar a live pra ver com ele, se ele vai poder ir pra falar com o sócio, que vai. A galera da live, inclusive, sabe disso que, ó, eu tô conseguindo fazer live, rapaziada. De segunda até quarta, essa semana, quinta-feira eu tenho que sair de novo. Inclusive, já vou deixar aqui, desculpa interromper, amor. Mas na quinta-feira eu vou ter que ir pra São Paulo, eu vou fazer uma live dirigindo. Não vou ficar, óbvio, eu dirigindo fazendo live ao mesmo tempo, mas a Jaqueline vai ligar a live no caso e vai fazer uma live diferenciada pra vocês, tá? Fazer tipo um IRL lá, trocando ideia na pista, beleza? E aí vai ser da hora pra caramba. Então, o sócio quer saber se quinta-feira você consegue ir lá, à tarde. Consigo. À tarde eu consigo, porque eu podcast é só É na à manhã, noite. Então nós vamos de manhã. Então quinta-feira de manhã nós vamos entendeu? fazer uma Vamos live lá. pra vocês aí. Já que vocês querem ver aí, ó, nós vai gravar tudo também agora, ó. Pra vocês verem como Bom, funciona a mas parada. então, galera, é o seguinte, né? Eventos da Growth não teve. Dormi na casa da minha mãe, cara. Minha mãe mora 10 minutos da minha casa. Eu dormi lá algumas vezes quando a gente casou com ele junto. Porque não faz sentido eu ir dormir lá, sendo que a minha casa é aqui do lado, entendeu? A única vez eu acho que eu me lembro da gente dormir lá foi um dia que meu pai não ia poder estar. E eu falei pra ele, acho que eu vou lá dormir com a minha mãe pra não ficar sozinha. Eu falei, mas você não precisa ir, eu sei que você não gosta de dormir fora de casa. Então não precisa ir se você não quiser. Ele falou, não, eu vou com você, bora lá sozinha. Então eu dormi na minha mãe, ele dormiu junto. Foi a única vez, eu acho, até hoje, em tantos anos de casado, que eu dormi na minha mãe e que ele foi junto. Então, ó, não teve evento da Growth, não teve eu dormir na casa da minha mãe, muito menos passar uma semana na casa da minha mãe, porque eu tenho casa pra cuidar. Tá fácil, né? Ah, vou ficar uma semaninha lá, vou ficar uma semaninha no céu, não tem nada pra fazer. Nunca, desde quando nós casamos, nunca ele foi pra São Paulo e eu não fui junto, até porque vocês estão vendo aqui, quem cuida da agenda sou eu, quem grava os vídeos dele sou eu, tudo sou eu que faço. E ele, se ele estiver aqui num lugar que eu não posso ir, ele não vai. Você não vai em lugar que seu companheiro não é bem recebido, sua esposa não é bem recebida, a não ser que seja um lugar que é impossível de ir do outro junto. Qual o motivo de Entendeu? casar? Esse vídeo já acabou com todos os argumentos da Bianca. Trabalho, tudo que eu faço aqui, isso não Pronto. tem o menor sentido. O que mais que foi falar? A crise no casamento, meu Deus do céu, crise no casamento. Cara, você acha que um homem que tá em crise no casamento consegue ficar aqui fazendo live, fazendo tudo normal e tudo? Eu postando minha rotina, gravando vídeo pra caramba no TikTok, no Instagram, Não. postando meus treinos, cuidando da minha O casa. cara tá com crise no casamento, mas tá postando foto com a esposa no Insta, tá pra lá e pra cá com a esposa no Insta, mesmo postando pouco, todo mundo pode ver. O cara tá lá vendo o filme do Arte, esquiço, rasgando pessoas no meio, acabando com tudo na live. Tá a crise. Mas, cara, isso que não dá pra entender. Vocês entendem por que eu falo que é vergonhoso, eu tenho que explicar? São coisas óbvias, rapaziada. Vocês entendem? Um conselho de pessoa de verdade falando pra vocês. Como a internet, ela é bizarra. É bizarro. Tinha um monte de pessoa especulando aí, falando coisas de que a gente tava em crise no casamento e que ele tava me traindo e não sei o quê. E a gente no shopping tomando sorvete, passeando, indo no cinema. Exalando energia. Cara, a internet Cara, é é osso. totalmente assim, a vida real e a vida que acredita, entendeu? Assim, é muito bizarro. O que mais? Foi falar? Mas, na real, você nem precisa estar na internet pra ter essas situações. Você aí mesmo deve ter algum exemplo dentro da tua casa ou dentro ali do teu círculo da tua família. Às vezes você mesmo tá comentando do relacionamento da outra pessoa e as pessoas podem, o casamento dela pode estar tranquilo, mas na tua cabeça você acha que estão brigados, estão em alguma situação ali ruim, etc. Entende? Quando às vezes as pessoas de quem você mesmo tá falando estão, cara, vivendo tranquilamente. Então, o próprio ser humano cria situações que não existem, cara. E daí, quando é pessoas assim, igual eles, mais famoso, piorou. Às vezes, um story que posta ali com alguma frase ali que seja, às vezes, uma indireta, algo assim, as pessoas já associam diretamente a alguém próximo a ele, entendeu? Que ele tá ali fazendo, que tá com problema com alguma pessoa próxima a ele, daí já vai, igual no caso dele que tem essa super aproximação com a mulher dele, convive diretamente toda hora, já vão associar a mulher dele. Então, cara, o ser humano ele cria problemas e situações que não existem muitas das vezes. Quando acabou os argumentos ali, né, a pessoa teve que falar que eu tô envolvida com ele, voltei com ele por causa de dinheiro, sei lá o quê. Primeiro que eu não voltei com ele, né, do dia que a gente começou a ficar, nós nunca mais paramos. E eu conheci ele há quase 20 anos, tá? A gente se conhece há quase 20 anos. Só metade da vida. Só metade é mais, nossa. Só Cara, metade eu da tenho vida. 28 anos, eu conheço ele há quase 20. Então vocês podem ter uma ideia daí já, né? Eu já falei sobre isso também, não deu satisfação sobre isso, mas como a gente tá aqui falando, as pessoas querem ouvir, né, as pessoas querem ver a gente falando, então... Quando a gente começou a ficar lá, muito lá atrás, ele tava banido da Twitch, não tinha as parcerias dele ainda, não tinha carro. Eu tava lascado, rapaziada. Eu tava naquele momento lá, iniciado das lives, que eu tava tomando um ban a cada 5 segundos, por exalar energia. Minhas lives, a única live que eu abri no TikTok não durou 10 minutos, eu fui banido. Eu não tinha um tostão, não tinha nada. Eu tava lascado. Falava, velho, eu só preciso conseguir fazer live, mas os caras não deixam, mano. A gente saía pra Tá passear. fudido, eu não tinha parceria com nada, eu não tinha nada, eu não tinha carro, eu não tinha nada. A gente saía pra passear no meu carro, que era um Uno Vivace, daquele pequenininho, redondo, bonitinho, sabe? A gente passeava nesse carro, trabalhava no cartório, CLT. E a gente passava o final de semana junto, eu ia na minha casa comer lanche, churrasco, a gente ficava na casa da mãe dele, pedia lanche. E logo em seguida, depois disso, começaram a virem os contratos de patrocínio, de parceria, tudo. E quem ajudou ele com esses contratos, inclusive fui eu. Eu ajudava ele lendo, eu, a irmã dele, que o Lucão também na época trabalhava junto. Sempre desde o início. Desde o início, a gente Porque junto. a Jaqueline ela tem conhecimento jurídico, porque ela fez faculdade de direito, Formada ela em lê direito, bastante coisa, ela é inteligente pra esse tipo de coisa. Então, gente, salário de 95 mil, gente do céu, salário de 95 mil. Essa daí foi outra pedrada, hein? Da onde, rapaz, sai esse 95 mil? Pô, Eu também, quando ela falou isso daí, eu também fiquei, caraca, cara, que troço bizarro, velho. Não tem lógica assim nenhuma, meu A Deus. pessoa disse que recebeu, sei lá, R$1.000 pra falar uma coisa na internet. E aí vem questionar se o meu marido me dá dinheiro ou não. Ô, rapaziada, eu não sei se vocês sabem, mas assim, não existe esse no meu casamento, o casamento ideal que eu sempre busco, sempre votei com a minha esposa, não existe esse negócio de eu dar dinheiro pra minha esposa. O que é meu é dela. Casamento é isso, eu e ela somos um só, um é espelho do outro. Então, e outra coisa, se eu desse dinheiro pra ela, onde que tá o problema disso? É minha Mas esposa. 95 mil da onde? Eu queria entender da onde surgiu 95 mil reais.
Falar da minha loja. A minha loja, gente, pelo amor de Deus, não faz nem um ano que eu abri a loja. A loja é uma MEI. Sabe o que significa MEI? Eu vou explicar pra quem não sabe. MEI é quando você ganha até 10 mil reais no mês. É quando o seu faturamento nunca ultrapassou 10 mil reais no mês. Eu não tenho nem tempo de... Não, MEI é quem ganha até fatura até 6.700 no mês, não 10 mil. Então, 10 mil você já passou do na teto. loja. Graças a Deus eu tenho clientes muito boas que gostam das minhas coisas e mesmo sem eu postar, vão lá e compram. A ideia da loja nem era, a gente nunca colocou como expectativa faturar mundos e fundos com loja. Isso aí é uma coisa que a Jaqueline gosta, eu também gosto. Eu Tanto é que eu já não amo. falei pra vocês que eu vou abrir a minha loja, se Deus quiser. Isso daí é só uma coisa que a gente gosta. Eu falei pra ela, não, vamos mandar bala, por que não criar? Vamos, Gente, entendeu? a minha loja é uma MEI. Eu não faturo mais que 10 mil reais no mês, nem perto disso eu cheguei ainda, porque eu não consegui até agora focar nisso daí, sabe, pra faturar tanto. E aí a pessoa falou que eu tenho uma loja graças a ele e porque ele me dá o dinheiro da loja. Tipo, assim, O Sussu não paga nem os mods, imagina um salário de 95 mil. Ô, cara, você quer 95 mil por mês? Pra você passar vergonha e receber mijada na cara? sabe, eu Ai, trabalho meu com ele, Deus. a gente trabalha junto e, nossa, até o cartão de crédito que a gente usa é o mesmo cartão. É, as pessoas Só que, pensam. olha só, eu sou tão, assim, com isso, que se ele me mandar o meu salário, é que a gente tem isso, né? Eu pago meu carro, combustível, não sei o quê, seguro e tal. Eu mando pra ele de volta dinheiro das coisas que eu comprei no cartão. Exatamente. Ele fala, pra que você tá fazendo isso? Você tem que fazer isso. Eu falo, não, foi eu que gastei essa coisinha minha aí, eu mando pra ele de volta o dinheiro. Ele me manda dinheiro de volta, eu sei quanto que eu gasto por mês. E mando de volta pra ele. Você Aí pode cada dar parte eu quero. É só bom senso da minha parte, eu não precisaria fazer isso. Mas a gente, tô até falando muito já, eu acho, da nossa intimidade, mas enfim. Gente, nada, é só pra vocês entenderem que nada faz sentido, nada tem cabimento, sabe, assim. Absolutamente tudo isso que ela tá falando, e são argumentos que nem ela falou, que é até demais, mas só pra vocês terem noção um pouco de como que é a nossa vida e o quão conectado a gente é. Tudo que a gente faz é junto, é pensado, é calculado, tudo do melhor jeito possível dentro da vida de um casal saudável, extremamente saudável, lúcido, preocupado um com o outro. Vocês estão entendendo? Esse é o ponto nevrálgico aqui da questão. Porque a outra lá, a Bianca, ela colocou coisas ali na mesa, argumentos que nem podem ser considerados argumentos. Essa quantidade de argumentos que a Jaqueline tá dando pra vocês aqui até em demasia, só prova e comprova mais isso, tá entendendo? Literalmente não tem. A grande verdade é que não existe, nunca existiu uma única possibilidade de tentar me difamar na internet por ser um traidor, por trair a minha esposa. Ou nunca existiu e nunca vai existir um A pra falarem da minha esposa também. E pelo fato, comigo, né? e pelo fato de não existirem tais coisas, evidências pra fazerem isso, eles precisam criar algo. Alguém precisa cometer um crime e criar algo, tá entendendo? Foi o que aconteceu. E aí, rapaziada, voltando na questão da conversa que a gente tava falando, quando a Jaqueline entrou ali pra conversar com a Bianca, aí ela surtou de uma vez por todas. Ela não. A impressão que deu de imediato é que quando ela já ouviu a voz da Jaqueline, ela já entrou em parafuso. Foi isso que aconteceu. E detalhe, né? Ela tava falando assim. Até parecia que por um momento ela tava, então, entendendo que foi realmente enganada, que foi realmente um fake. Então, porque ela falou, vamos processar, então, bora, vamos, é o que a gente vai fazer. O que ela vai fazer, eu não sei, mas naquele por um momento deu pra imaginar que ela tava entendendo. Não, cara, assim, eu acho que ela só meio que, tipo, tava assim, fingindo ter entendido, porque em nenhum momento ela realmente deu certeza de que ela estava compreendendo aquela situação. Porque o tempo todo ela agiu sobre ironia, o tempo todo. Então não tem, cara, como assim confirmar que ela estava entendendo. E a partir do momento que ela surtou do nada ali, ela surtou porque, cara, ela viu que os argumentos dela nenhum estava sendo válido. Nenhum estava prejudicando o Xandão, entendeu? Ainda mais que, com certeza, nem se passou pela cabeça dela os dois ligarem pra ela em live. Então, pô, ali ela já foi pega de surpresa. Que uma coisa era só o Xandão ligar, aí ela ia descascar. Mas como a mulher dele tava junto, aí, cara, nesse momento opa, ela já com certeza ficou muito mais nervosa, porque, cara, você automaticamente já pensa, porra, como que uma pessoa que tá ali sendo acusada de traição vem com a própria mulher ali discutir comigo, entendeu? Então, ali com certeza ela já ficou mais apavorada. E daí ela tentou segurar a onda, debochando e fazendo acusação pra ver se ela conseguia fazer a mulher Xandão começar a questionar ele durante aquela ligação, mas aí ela viu que não deu certo e surtou. O que realmente tinha acontecido. E só que ela tava se vitimizando ali no sentido de que, sendo cínica, tentando criar conflito, tentando jogar um contra o outro. Manipulando o público dela, tentando manipular até a gente. Ela pensou que eu ia manipular a gente de algum modo. Ela achou que ela ia conseguir fazer com que eu ficasse. Ela tentava me defender pra ele. É. E aí, quando ela falava comigo, ela me ofendia, ela me agredia. E vice-versa. E Né? me acusava pra você. E acusava ele pra mim. Ela tentava falar coisas que ela acha que eu não. Enfim, né, Exatamente. gente? Só que isso é impossível porque nós somos um casal de confiança plena, mútua, e a gente, assim, não deve nada pra ninguém, a gente não tem. Na verdade, tá com a gente. Não existe possibilidade de jogar um contra o outro. Isso só existe em cenários onde o demônio tá vencendo, onde você vive uma mentira com a pessoa que tá do seu lado. Aí sim, tá vendo a importância de vocês aí que são casais também terem confiança plena no outro, de fazerem tudo juntos, de estarem sempre ali fazendo melhor um pro outro? É aí que tá o ponto, entendeu? Você blinda o seu casamento, você blinda o seu relacionamento. Fica impossível, literalmente impossível. As pessoas podem tentar criar mentira. Pode criar uma novela. Mentirosa, mas é mentira. E o tempo mostra o que é verdade e o que é mentira. Não adianta. Ela falou também, como que eu sabia que ele tem uma RAM? Como que eu sei que ela tem uma loja de roupa? Será que é porque na bio do meu Instagram tem lá a roupa da minha loja? Será que é porque meu marido divulga em live a minha loja? Não, olha o que Será que é porque questionamento. todo mundo viu quando a gente comprou a RAM? Pior que Teve esse na argumento que ela página falou, da nada a Spotify? ver, cara. Olha o tipo de questionamento. Tipo, gente, pelo amor Ela falou como se estivesse descobrindo algo totalmente íntimo deles, cara. E, meu, nossa, nada a ver, moço. de Deus, a vida é pública, todo mundo sabe o carro que a gente anda. Tem na Grove, tem no Instagram, tem em todo lugar.
vício. Vício em sexo. Falou isso. O cara fake lá falou isso aí pra ela também. Olha isso. Falou que gostava dela e da Carol Balbs. Olha isso, Envolveu até a Carol, uma menina que, literal verdade, Carol no meio. que não tem nada a ver com a história. Tanto ela já se posicionou tirando dela da rede também. É. E que não tem nada a ver. O que tem a ver de Carol são as coisas que vocês ficam fazendo aí, que também são muito desrespeitosas. Que a gente já falou sobre isso também. Sim. E vocês reflitam por um segundo como que uma coisa tão imbecil como a que fazem por aí pode afetar. Pode chegar a afetar. Pode dar respaldo Sabe? pra uma pessoa maldosa criar uma mentira, que foi o que esse canalha que se passou por mim cometeu falsidade ideológica, vocês estão entendendo? E aí a gente entra no outro ponto que a Bianca ficava falando. Super, porque você tem controle sobre a live. Ela não conseguiu entender nada do que eu tava tentando explicar. Eu tava falando pra ela que o meu controle, basicamente, vai até certo ponto. E que controle sobre terceiros não dá pra ter. Ela negava isso. Mas depois, no final da conversa, ela mesma disse que não tem controle sobre terceiros. Ela é uma contradição, rapaziada. Aí, quando terminou essa conversa, eu fiquei pensando, Exatamente. tem um problema aí mesmo, cerebral. Porque como que pode uma pessoa ser tão contraditória assim? Entende? Isso não faz sentido. Cara, eu tenho que ficar explicando toda hora que a grama é verde. Na minha live, eu já vou explicar de novo. Eu já fiz, usei todas as ferramentas aqui. Gente, é que vocês não sabem, mas chegaram já na minha live milhares de pics mandando distorções ridículas que eu nunca abri na live. Outras eu abria, às vezes abria até no automático e mostrava. E as distorções sempre foram criativas e engraçadas. E tem umas que a gente só dá risada, só fica nisso e acabou. A gente sabe que é gente, e até criança que cria. A minha interação com a live é só minha, diz respeito a mim, aqui na live. Então, assim, tudo que eu podia fazer pra combater tudo aquilo que gera falta de respeito, eu fiz. O que é? É banir nome, impossibilitar que as pessoas usem determinados nomes. É banir pessoas que vêm aqui colocando distorções sem falta com respeito. Eu já dei banho um monte de gente. Mas eles voltam. É literalmente enxugar gelo, não tem final. É, Não porque existe pessoas que compromisso. estão Seria a mesma coisa que você ali fala assim, pela você viu que estão colocando figurinha sua, zoeira, que são atrizes pra pornô lá no tentar, às Instagram? vezes, Como que eu vou controlar isso, meu Deus do céu? ofender A alguém. gente dá risada. É o máximo que dá pra fazer. Porque de verdade, eu, particularmente, eu vejo tudo isso como uma coisa idiota. O máximo que você pode fazer é gerar riso. É aquela coisa constrangedora que gera risada. Que você fala, nossa, até que ponto vai uma pessoa, né? A mente dela gerar distorções assim. Então, tudo aquilo que eu Exatamente. posso controlar que tá diante do meu alcance na live, eu controlo. Ó, pix de áudio não dá pra controlar. O máximo que eu posso fazer é abaixar o som. Só que qual que é o problema? Eu não consigo toda hora abaixar o som, porque às vezes eu tô me pronunciando, eu tô falando, e se eu for ficar abaixando o som toda hora, eu acabo perdendo também a linha do raciocínio, acaba quebrando muito o assunto no meio. Vocês estão entendendo? E não tem jeito. É ridículo pensar sobre isso, inclusive, porque tá na cara também, pras pessoas que acompanham a live diariamente, que tudo que pode ser feito é o que eu faço. O que passa aí, a gente dá risada, a galera acha engraçado e fica por isso mesmo. Todo mundo sabe que é brincadeira, que é porcariada, que não leva a nada. Tá entendendo? E aí, quando eu questionei a Bianca, eu falei, ô Bianca, então é o seguinte, você tem que tirar também os cortes que colocaram você falando de mim. Eu não tenho controle sobre terceiros. Não, na verdade, foi no momento que eu perguntei isso pra ela, porque que aí É ela verdade, surtou. você perguntou pra ela. Porque assim, ela falou que então ele deveria tirar do ar, pedir pra tirar os vídeos que ele estava difamando ela, Que é mentira. que acabou com a vida dela, com a imagem dela. Não, Eu as respondi. pessoas que estavam criticando ela pelas atitudes dela, que ela tomou, pelas coisas que ela falou. Ou seja, E ela culpa a gente por isso. Ela diz assim, eu não tenho controle sobre terceiros. Mas você Eu também não tenho, mas ela tem controle sobre o que ela fala, né? Ela tem controle sobre o que ela fala. Rapaziada, Eu falei isso quando pra nessa live que eu me direcionei de modo pejorativo, criando qualquer tipo de distorção, coisa satânica diretamente pra uma mulher, eu jamais faria isso, pelo amor de Deus. Isso daí seria Nenhuma desrespeito de vez. mim mesmo, da minha esposa, de vocês, isso não existe. O que chega, a única coisa que chega lá são coisas que os outros criam, cara. Não existe Exatamente. isso. Agora, a Bianca, ela fez o contrário. Ela é quem se pronunciou, falando, fazendo aquelas brincadeiras. E eu, de modo educado, justamente por nem conhecê-la, eu nunca viria aqui tacar pedra na menina. Ela cometeu um erro e eu só vim aqui de modo sensato. O vídeo tá aí pra todo mundo ver. Eu fui mal educado. Eu tentei atingir a imagem dela como cidadã em algum momento. Eu tentei causar algum tipo de calúnia perante ela. Eu não fiz nada. Eu só falei, olha, isso foi Nenhum mal educado. momento. Foi uma mancada da parte dela. Porque foi. Foi de fato. Só que nessa altura do campeonato, qual que é a tese dela? Ela estava sendo enganada, a hipótese, né, pelo fake. Mas mesmo que ela estivesse sendo enganada, isso dá o direito dela aparecer e falar aquilo em público. Isso não faz sentido. Então ela errou. Mas ela, numa cegueira, ela não tem capacidade de entender isso. E na conversa, eu liguei pra ela, rapaziada, no meio da live por isso. Porque o que eu pensei? Eu falei, bom, se ela for uma pessoa minimamente de bom senso, sensata, que tem um caráter bom, ela vai no mínimo pedir desculpas e essa conversa vai terminar, entre aspas, bem. Agora, se ela não for isso, a máscara vai cair. Pois, dito e feito, o que aconteceu na conversa? Vocês não convir comigo o quê? A máscara dela caiu, não caiu. Vocês perceberam que ela foi mau caráter na conversa. Olha o jeito que ela me tratou e que ela tratou minha esposa acima de tudo. Tá entendendo? Deu pra ver, caiu. Por quê? Porque quando a pessoa tá com a mentira, ela tá com más intenções, não tem. Quando você peita ela de frente com a verdade, acaba. Acaba. Não tem o que fazer. Exatamente. Aí eu perguntei pra ela, e ela tava falando que então tinha que. Porque olha só, os fatos. Vai Ela- falando com eles aí que eu preciso mijar, que eu tô quase mijando nas caras. Já Vai volto. na garrafa de café pra você voltar. Eu vou lá pegar um café pra nós e já trago, já. E vou mijar. Comentário em live, sendo super desrespeitosa. Aí as pessoas criticaram ela por isso. Aí ela se ofendeu com isso. E a culpa é nossa. Então ela falou: já que ele fez isso aí, tá me expondo, eu vou expor também. Na cabeça dela, a ordem dos fatos aconteceu desse jeito. Tá? Então tudo é culpa nossa, tá, gente? Tudo é culpa nossa. Se alguém xingou, se alguém cometeu crime, tudo é culpa nossa. Se Gurizada. Aí já vou deixar o link do vídeo completo na descrição, obviamente. Mas, cara, essa situação é muito desconfortável para eles que não causaram em nenhum momento essa situação, cara. Imagine você ser acusado de algo que você não fez, entende? E você ainda tem que vir se pronunciar, passar por todo esse constrangimento por causa de um indivíduo que causou tudo isso, cara. É ridículo demais, cara. É muito ridículo. É tão ridículo quanto quem se passou por ele e por ela, que causou toda essa situação. Porque o que ela poderia, às vezes, ter tentado realmente validar se era ele mesmo, primeiro, entende? E tentado, sei lá, resolver essa situação de outra forma. Não vindo na internet e se achar no direito de expor o cara, sendo que estava expondo um fake, e já, tipo, atacando já, né? Ela nem tentou resolver, ela já veio atacando. Daí o jogo não foi como ela esperava, e daí começa a se agir como vítima, né? Que é daquele jeito, né?
E ali fala que foi vítima de um golpe, não sei o quê, mas dando a entender que não, né? Porque ela dá a entender que ela tava falando com o Xandão. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Valeu, forte abraço. Fui!